Boa tarde a todos, bem-vindo a mais um webinar Realização da Perinit. Primeiramente, vou abrir já pedindo desculpas pelo pequeno atraso. Tivemos aí um imprevisto com a plataforma de transmissão. Ela deu um problema no link que foi enviado para alguns participantes, e aí a gente, por respeito aos participantes, decidiu aguardar por mais alguns minutos até que a sala tivesse um bom volume. Tá bom? Então, desculpas. Novamente, vou me apresentar. Todo mundo acho que já está acostumado, né, com essa nossa rotina aqui de webinars da Perinit. A gente sempre segue o mesmo passo. Sou Roberto Oliveira, trabalho na Perinit há alguns anos, responsável aqui pela consultoria de serviços da Perinit, e trouxe alguns convidados para a gente bater um papo, como eu costumo dizer, né, um papo leve, com conteúdo pesado. Hoje, nós vamos falar um pouquinho das principais metodologias de gestão de risco. Isso vai de encontro, vou dar um spoiler, né? Eu gosto de fazer isso e depois sempre casar com alguma coisa no final da nossa apresentação para os próximos webinars, né? Mas isso vai de encontro com um material que a gente está planejando aí para ajudar os participantes na sua jornada de gestão de riscos. Coisa básica, deixa a dica, hein? Trouxe aqui o professor Leandro Jesus, parceiro da casa, já está acostumado a fazer essas atividades. Vou deixar que ele se apresente depois para os que não conhecem. Trouxe também o Clésio, também professor, também autor aí de livros, né? Gosto muito. O Clésio vai se apresentar também. E trouxe o Thiago do Gerenciamento. Acho que todos eles já são participantes aqui do nosso webinar. A gente sempre mistura conceito com prática, então a gente sempre traz ali profissionais que atuam dando aula, coisa do tipo, e outros profissionais que estão à frente em algumas empresas, justamente para mesclar o conceito com a prática no dia a dia, tá? Então, basicamente, eu vou só fazer os questionamentos e vou dar uma cadenciada aqui, porque normalmente, né, a gente tem profissionais com visões distintas, metodologias que utilizam distinto, e hoje é o dia de dar aí alguma faísca, espero, né? Espero. Porque um usa uma metodologia, outro gosta de usar outras. Então vamos começar aqui pelo primeiro que entrou na sala, que conseguiu, antes do apresentador. Vamos começar pelo Leandro Jesus. Leandro, se apresenta aí, amigo. Bem, boa tarde a todos, né? Queria agradecer a oportunidade mais uma vez. Como o Roberto disse, né, nós viramos webinars aqui, né, ou blogueiros, ou disseminadores da informação, né, vejam da melhor forma aí. Mas a ideia aqui é trocar uma experiência mesmo, trocar uma ideia sempre, transmitir um pouco do que nós temos no dia a dia, um pouco dos eventos que nós temos no dia a dia, dos fatores, das dificuldades ou dos desafios que nós temos no dia a dia, porque cada empresa assume uma metodologia, um framework, uma boa prática, e é claro, todas são muito bem-vindas, só que você tem que saber em que momento você aplica cada uma e qual que é a melhor direcionada dentro das empresas, né, tá? Estou nesse segmento aqui de GRC já há mais de 20 anos, já leciono aí há mais de 16 anos nas formações aí de processos e controles internos e auditoria, e a ideia aqui é trocar experiência com vocês, tá bom, Roberto? Vamos em frente. Valeu, obrigado, Leandro. Clésio, fica à vontade. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Beleza. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Clésio, né? Clésio de Alcântara, Santos. Então, assim, eu hoje estou trabalhando aqui na Unimed Rondonópolis, na parte do escritório de processos, e é onde a gente também está assumindo essa parte do gerenciamento de risco, né? Eu venho também de um trabalho de auditoria interna no agronegócio e consultoria de gestão de processos, né? E um pouco também de governança. Então, nesse meio termo aí de um pouco de cada coisa dessa, a gente acaba mesmo tendo a necessidade de sincronizar métodos e de organizar metodologias. E é nessa linha que a gente vem atuando hoje, né? Na parte de gerenciamento de risco com gestão de processos.
Bacana. Vamos seguir então. Tiago, fica à vontade. Boa tarde a todos. Agradeço aí a oportunidade aí de estar com essas feras aqui, conversando um pouquinho sobre esses assuntos aí que a gente é apaixonado, né, no nosso dia a dia aí. Meu nome é Tiago, eu falo aqui de Minas Gerais. Eu atuo na Gerência Net, que é uma fintech, né, a gente atua aí em todo o Brasil. Eu também sou um dos coordenadores também da comunidade dos auditores de países de língua portuguesa, né, recém-lançado aí Auditores PLP, está aí integrando aí 9 países aí de língua portuguesa. Sou graduado em Sistemas de Informação, depois fiz algumas pós-graduações tanto na área de segurança, auditoria, Big Data e algumas outras frentes também. Estou sempre presente aí, eu tenho um website que eu compartilho artigos, estou sempre interagindo aí nas comunidades também no LinkedIn. E é isso, aqui tenho certeza que vai ser um papo bem legal aí e trazer questões bem práticas aí para vocês. Bacana. Pessoal, então vamos lá. Não quero demorar muito, né? Porque a gente já atrasou aí o começo. Então eu vou deixar uma regrinha combinada, que é o que a gente faz sempre. A gente tem uma equipe de suporte aqui para responder as perguntas de vocês no decorrer da apresentação. Mas como sempre, nós vamos dar uma boa caminhada no tema e depois ali de 30, 40 minutos de explanação, a gente abre para algumas perguntas, explica, anda mais um pouco no tema e depois responde mais algumas questões novamente. A gente está com a nossa equipe de marketing aqui, o Rodrigo, e o pessoal que atua junto com ele, para responder isso para vocês no chat. Ok? Então vamos começar da seguinte forma, né? Metodologia, principais metodologias de gestão de riscos. Eu acho que assim, o próprio tema já é uma pergunta, né? Leandro, o que você acha? Quais são as principais... vou fazer um adendo, né? Quando se usam? Né? Quando utilizam das melhores práticas aí, das principais metodologias, quais são elas? Esse é você sabe que esse é um dos desafios que nós temos no dia a dia, nos nossos projetos, inclusive, né, Roberto? E lá nós criamos um tema chamado direcionamento da alta administração para as boas práticas, ou para as melhores práticas, ou para o framework, ou para as metodologias. Aqui nós falamos todas as linguagens possíveis e imagináveis no mercado aí, né? Para que todos fiquem na mesma página, para chegar próximo do nosso conhecimento. Então, o direcionamento para as boas práticas é exatamente conscientizar a alta administração de que metodologia, método, framework, ele tem que ser colocado no início. É uma decisão estratégica, é uma diretriz da companhia. E se não colocado no início, tudo daqui para frente não vai ter um alicerce bem feito, né? Não vai ter uma trilha bem certinha e bem correta. Então, essa é uma decisão que tem que ser tomada pela alta administração no início de qualquer projeto de gestão de riscos, controles internos, auditoria interna de TI, o GRC como um todo e governança. Então, é uma decisão colegiada, corporativa e tem que vir da alta administração. E quando nós falamos de alta administração, ora é o conselho e ora é a empresa ali onde tem seu presidente, seu vice-presidente e os seus diretores, tá? É o corpo diretivo mesmo, é a linha estratégica. Então, essa decisão ela tem que ser tomada no início, tá? Na fase de planejamento estratégico, né? Então, quando você define diretrizes olhando para o seu orçamento, né, para o próximo ano, você tem que revisitar ali a sua metodologia, os seus frameworks e as suas melhores práticas para saber se elas vão dar as respostas ao quê? Ao apetite de risco da alta administração no final do dia, né? Se ela vai garantir ali que não vai ter nenhum impacto no seu CPF, né? No final das contas, né? É isso. Tiago, aproveitando que ele está falando disso, né, qual vocês utilizam aí? Antes, deixa eu só fazer uma provocação aqui, né? Você comentou de faísca e eu já tô entrando na pilha. Quando a gente chegar depois na parte de limitações e etc., eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do envolvimento da alta administração, do envolvimento do corpo diretivo da companhia, né? Então,
já dando uma palhinha aí, né? Mas, respondendo sua pergunta, Roberto, a gente não utiliza uma metodologia específica apenas. Preponderantemente, nós utilizamos aquelas preconizadas pelo COSO. Tá? Então, lembrando, eu atuo no mercado financeiro, né? Então o COSO, até a origem do COSO, né? Ele começou ali muito focado ali em auditoria, né? E ao longo do tempo ele foi evoluindo, foi crescendo aí a sua utilização. E para quem atua no segmento financeiro, como se diz, fica a dica, porque se vocês observarem, o Banco Central tinha aquela resolução 2554 desde 98. Então, por muito tempo, ela permaneceu atual, né? Esse ano a gente teve aí a revogação dela, né? Então, muita gente ficou assustado, né? Depois de tantos anos, né? Então, nós passamos a ter aí a resolução 4968 de 2021. Entrou em vigor esse ano. Quando você dá uma olhada na exposição de motivos que o Banco Central disponibiliza no site deles, está lá falando um pouco da votação, etc., eles citam nominalmente o COSO. Tá? Então, assim, quando você pega 4968, você que já conhece um pouquinho de COSO, você olha, você consegue fazer essa correlação perfeita. Então, você permanece falando o mesmo idioma do regulador e seguindo as boas práticas, né? Você não está inventando nada, né? Então, a gente, né, ao longo aí da nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho mais do COSO, né, dos seus componentes, dos seus pontos de foco, enfim. Mas a gente também, Roberto, a gente agrega também algumas outras metodologias também, principalmente aquelas trazidas aí, que na verdade não é nem bem um framework, né? É uma norma da família ISO. Né? Então, você consegue fazer conversar a família 27000 de segurança, 27001, 2, 27701, 22301 de continuidade, 27005 de risco de tecnologia, né, que também é fundamental. E também uma que eu sou apaixonado, que é a ISO 31000 e a 31010, que traz ali uma série de ferramentas que muitas das vezes a gente usa no dia a dia e não sabe de onde que ela veio, não sabe o referencial ali, e tem muita coisa legal. Bacana. Eu acho interessante o lance das boas práticas, pelo menos no Brasil, porque isso já vem delimitado, já tem um grupo de estudo para chegar, né, nessas ISOs. Eu falo isso porque eu participo de alguns deles, né, da ABNT. E quando o pessoal pega essas normas, né, principalmente a família que você citou ali, né, da 27 e da 30, o pessoal inventa a roda. A gente trabalha tanto para deixar num padrão e vem uma galera e inventa. Ah, mas se for assim vai ficar melhor. Pô, cara, Um mix. faz um mix, né? Assim, Difícil. altera, deturpa o conceito de adaptação. Né? Adaptação não é você inventar coisas que, se você estiver diante de um auditor, o auditor vai arrancar os cabelos, né? Não tem... É até muito perigoso, inclusive. Pois é. Vamos lá para o Clésio. Clésio, já que no dele teve uma alteração, né, por ser mercado financeiro, teve uma alteração, a de vocês aí na saúde teve também, não teve não? A gente pega bem essa linha que ele estava falando aí mesmo, e assim, na verdade o que o Leandro e ele já repassou é o que a gente acaba também aqui meio que executando, né? Adaptando algumas coisas, já vindo lá de cima do estabelecimento também já cultural ali, né, hierárquico, a gente já vem também preparando uma política com essas diretrizes, né, aí deixando também os métodos de execução de forma mais macro, e aí depois a gente trabalha com
com outros instrumentos normativos aqui, que você tem mudanças e adaptações mais rápidas, para estabelecer o método mais tático e operacional. Mas as duas grandes premissas também é a ISO ali, né, a 31.000 ali, com toda aquela questão dos planejamentos, as identificações, aqueles pilares. A gente acaba também amarrando com a questão do COSO, e aí a gente monta essa metodologia para conduzir o trabalho de gerenciamento de risco. Aí, a partir disso, hoje, a gente faz um trabalho estruturado que a gente chama de sincronismo metodológico, ou seja, eu tenho todo o método, o trabalho de gerenciamento de risco como substrato do gerenciamento de processo, ou seja, então eu uso toda a estrutura, as técnicas de risco, como um viés de melhoria, organização e controle de processo. E aí é igual essa outra parte também, como também a gente acaba sendo regulado, né, as Unimed, os órgãos, as operadoras de saúde, a gente também tem a 443, que agora virou 518, a partir desse ano, e ela determina ali as práticas de gestão de risco e controle interno. Então, ela acaba também dando o direcionamento de trabalhos de risco, mas aí o método estrutural ele não muda. A gente só executa conforme dimensões. Eu tenho dimensões de proteção de dados, dimensões de subscrição, né, que é a 443, então assim, a Agência Nacional de Saúde também está copiando bastante coisa da parte do sistema financeiro, mas assim, está tudo fechado dentro desses dois grandes pilares aí, a ISO 31000, o COSO, uma política que ajusta isso, e aí eu sincronizo a prática com gestão de processos, né? E aí a gente vai nessa pegada aí de trabalho. Mas Clésio, eu não sei se você... Desculpa, Roberto. Eu sempre atrapalho a sequência do Roberto. Depois ele me dá a bronca, pessoal. Tô brincando. O Clésio e Thiago, assim, o Thiago falou, ele foi bem assertivo, porque, na verdade, você coloca na tela a ISO 31000 e o COSO, só que quando você vai para o dia a dia, você faz ali uma sincronia entre as metodologias, né? Veja, eu utilizo para priorização de processos o BIA, que é o Business Impact Analysis, né? Para priorizar o processo e definir o que é mais urgente ali para a decisão dos diretores na empresa, até para não sair atacando um processo que não tenha tanta urgência, né? Depois eu entro com o COSO, depois eu entro com a ISO, daí depois no final eu entro com priorização de riscos para definir o plano de ação e o que é mais prioritário e o que é menos prioritário. Aí dentro tem a ISO 27000 quando você olha para a questão de segurança e de TI, de continuidade e por aí vai, né? Então é uma somatória de metodologias que para os novos entrantes aqui, né, para um dos 100 e quase 200 aqui, é importante que vocês saibam e conheçam um pouco dessas metodologias, e vai a dica do professor aqui, né, Clésio? Para conhecer tem que fazer a leitura, tá, pessoal? Vou falar bem baixinho aqui. Para conhecer tem que fazer a leitura. Não é só de escutar que a gente aprende. Então, a leitura. Porém, tem profissionais aqui na tela que vai tentar ao máximo facilitar para vocês, né? Porque nós fizemos a leitura da primeira versão do COSO de 500 páginas, né? E aí nós chegamos para vocês e fala assim, ó, acessa a internet lá e procura um artigo lá chamado Entendendo o COSO, que ele tem 8 páginas, que ele resume uma grande parte da versão anterior. Olha que dica boa para vocês. Então acessam aí na internet, artigo Entendendo o COSO. Aí vai ter lá a versão da ISO, né? A versão da ISO traduzida, você não vai ter que ler 1000 páginas, é importante que você leia, mas vai lá e faça a leitura de 10 páginas, que tem pelo menos o framework na tela, e que no primeiro pilar do framework, não da lateral, mas do contexto estratégico da ISO 31000, tem o item lá, o segundo item lá, qual que é? Política de gestão de riscos. E olha, quando nós falamos de estratégico, política de gestão de riscos, quem que tem que se preocupar? São os diretores. 50% ou mais nas nossas empresas não tem uma política de risco definida. Tem a matriz de risco, tem todo o processo de controles internos, tem a auditoria interna e não tem a política de riscos. Veja, sem uma política de riscos eu não consigo fazer nada na empresa. Por quê? Porque toda a matriz de risco ela tem que ter a classificação da probabilidade de impacto, a resposta ao risco. E como que eu dou a resposta ao risco se eu não tenho uma diretriz? Voltamos naquela premissa da empresa, né? Primeiro eu tenho o contexto estratégico,
com as diretrizes, depois eu entro para a linha tática. Então, só foi um adendo, né, para vamos estudar, quem está na área aqui, controles internos, auditoria, risco, vamos estudar um pouquinho, conhecer mais as metodologias, que facilita muito no dia a dia para eliminar os ruídos de comunicação, evitar um tema, por exemplo, que nós temos no dia a dia, que eu faço todo o meu projeto de risco, traço lá os próximos 2 anos no meu plano de gerenciamento de riscos. Quando eu estou na metade do primeiro ano, eu vou fazer um processo de gestão de riscos numa área afim, e o diretor questiona por que eu estou priorizando a área dele como primeira área. Veja, se eu apliquei a metodologia de priorização, ORO-BIA ou qualquer uma outra metodologia de materialidade, eu já tenho uma resposta com base num parâmetro. Então, as metodologias, elas vêm para ajudar na questão de ter um parâmetro, ter um direcionador, né? Esse direcionamento é muito importante para evitar ali algumas discussões no meio do caminho. E, veja, um outro exemplo, se você fez todo um planejamento e no meio do caminho saiu um diretor e entrou um diretor ou um corpo diretivo, teve essa mudança, o novo corpo diretivo pode ser que ele questione o método. Porém, se você validou a sua política de risco e aprovou à luz do COSO, à luz do ISO, à luz de qualquer um framework, essa discussão ela não acontece, porque você não dá nem a oportunidade que ela aconteça, porque já está definido numa política que é um documento estratégico da companhia, né? Então, isso é muito importante saber. E a metodologia, ela vai dentro da política de riscos. É um dos temas que você tem que deixar bem claro qual a metodologia, ou quais as metodologias, ou quais os frameworks que você utiliza dentro da sua empresa. Pelo menos as principais ali, né? Até para cada um saber ali os direcionamentos. Bacana, vamos lá. Então, só para deixar bem claro para quem não anotou ainda, quais as principais? COSO, vamos lá. Vamos listar então aí para o pessoal. Ô, Roberto, deixa eu puxar uma aqui que ainda não foi falada e que eu passei também por Big Four, fiz uma série de projetos também, então eu vivenciei uma série de cenários, né? Desde empresas começando, então até faço um adendo aqui. Todas essas metodologias, elas vão ter o beabá ali, que é estabelecer objetivo e contexto, identificar e analisar risco, priorizar, mitigar, monitorar e informar quem quer de direito. Então, assim, primeiro, comece do básico. Não adianta querer pegar uma metodologia dessa como se fosse a bala de prata, tipo aquele, para quem é mais antigo aí, né, os Game Sharks aí, que você botava o código ali e você, pum, tinha tudo ali no game, né? Então, assim, vai etapa por etapa, tá? E a questão que eu queria comentar, que eu sou apaixonado por isso, a parte de cyber, né? Então, quando a gente está falando de risco, para quem aí acompanha aí o noticiário, enfim, vê o quão perigoso questões de ataque cibernético, ransomware, malware em geral, né? Então, dica de ouro, CIS, controle CIS. Por quê? Qual que é uma pequena e grande diferença dele? Diferente de outras normas, a ISO ela vai trazer para você mais diretrizes, ele não mostra para você como que você vai fazer. Então, a gente recebe muito contato assim, das pessoas, poxa, eu entendi a ISO aqui, mas, poxa, como que eu vou fazer para atingir isso aqui que ele quer? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? O CIS ele vai permitir você fazer uma avaliação de maturidade do seu ambiente, né? Ele tem alguns grupos lá que você tem lá determinado, e aí ele tem lá IGP1, IGP2, e aí você tem um grupo de controles básicos e ele já prescreve para você como que você faz a implementação dentro do seu ambiente. Então, ele chama de controles básicos de cyber, controles básicos de segurança. Então, controle CIS, C-I-S, ele é fantástico. Eu queria complementar aqui, né, que também, como você falou, né, Thiago, quando você olha para o sistema bancário, o sistema regulado, você tem uma série de frameworks ali que são utilizados, né? O COBIT é o COSO para governança, para TI ali, que é muito utilizado também. Aí nessa linha você tem o ITIL, você tem outros direcionamentos ali para a questão de SLAs e quando você olha para a prestação de serviço.
mas falando em prestação de serviço, está sendo muito utilizado no mercado também já há alguns anos, é a ISA E3402, né? E o que está por trás da ISA E3402? Lá na SOX, que é a lei Sarbanes-Oxley, né? Que é a lei estabelecida lá nos Estados Unidos já há alguns anos, e que a base da SOX é o COSO, a versão anterior e atualizada por 2013, que tem um olhar para controles internos. Tem lá os estágios, lá os types, né, que é a SOC 1, SOC 2, SOC 3. O que é isso? Para você garantir controles internos de empresas de prestação de serviço. Veja, Roberto, se você tem uma empresa como uma TOTS, uma Stefanini, uma SAP, uma empresa de BPO de contabilidade, as empresas de terceirização, por si só prestadoras de serviço, ela no mercado, atualmente, está sendo muito solicitado essa aplicação dessa metodologia do ISA 3402, que é a SOC, que é a base da SOX lá atrás, né? Então, isso está sendo muito demandado para essas empresas aqui. E olhando para a LGPD agora, né, Roberto, os operadores estão tendo que buscar essa certificação aí das empresas de segurança e tecnologia da informação, né? Só para fechar esse arcabouço aqui, também da importância de ter os frameworks. E eu queria chamar a atenção aqui para mais alguns, e aí o Thiago é conhecedor aqui do sistema bancário, e como eu nasci lá em bancos em 1990, né, foi meu caminho ali como FSI na Ernst Young, né, lá nós já tínhamos aquele desenho da Basileia, né, lembra, Thiago, todo aquele desenho ali da Basileia 1, Basileia 2, aí você tinha lá o próprio COSO, o Cadbury, né, o G30, o Cantrag, o COCO, o próprio COBIT que eu falei, né, daí tem a 2554, que foi atualizada, como o Thiago comentou, a própria SOX, daí a versão anterior, de 2004, do COSO 2RM, que foi atualizada pelo COSO 2017, tá, com os 20 princípios, e a versão anterior do COSO 94, para controles internos, foi atualizada em 2013 com os 17 princípios, que fez harmonizar ali, melhorou muito, né? E aí a ISO 31000 e outras normas contábeis que são muito bem comentadas aí no mercado. Além dessas, tem a WIRIF, RASOP e por aí vai, né? E quando falam em RASOP, aí o Clésio já olha para mim ali, assim, WIRIF, RASOP, eu conheço bem ali dessas técnicas aí, né, Clésio? Toca o barco. Quer complementar? Fica à vontade. Ah, sim. Voltando todo esse tema aí que a gente discutiu e pegando aquele gancho que o Leandro falou, então, assim, em cima do tema, então, uma política, né, bem descrita ali, estruturada, a parte metodológica também, com os principais ali papéis de trabalho, né, definido, com a parte, né, sistêmica também para gerenciamento de risco, se houver. E também uma outra parte importante é que quase não se mapeia os processos de gestão ou, né, essas áreas de staff. É muito importante ter estes processos também mapeado, porque geralmente a metodologia depois ela vai criar e vai gerar os processos da central de gerenciamento de risco. Então, esses processos mapeados, você vai atingir também a parte de comunicação, vai te facilitar treinar um comitê de gestão de risco, né? Então, a partir do método, você documenta os processos metodológicos, então qualquer estabelecimento de risco, o risco ocorreu lá na área operacional e essa pessoa vai levar isso, essa pessoa tem uma ideia ou enxerga uma possibilidade de risco, ele vai no dono do risco, aí ele aciona a área de gestão de risco, né, quando um trabalho está estruturado com a central, como é que funciona isso, os estabelecimentos, né? Então, tendo política, tendo métodos e tendo os processos descritos, então, facilita demais até a parte de comunicação e treinamento. Então, documentar alguns processos de níveis táticos também do comitê, o que o comitê tem que fazer, como é que ele entende os estabelecimentos de risco. Então, a partir da metodologia, você também desenhando os processos de execução, você praticamente também já está criando ali as rotinas, os trabalhos da central de gerenciamento de risco. Aí aplicar. Aí aplicar conforme o método e as estruturas.
Porque a preocupação no final do dia, né? Você sempre fala de COSO e ISO como guarda-chuva ali, ou como as principais, Sim. mas como o Clésio falou, antes de você chegar nos frameworks da ISO, se você não tem o processo bem endereçado ali, o inventário bem construído, a sua cadeia de valor bem estruturada, e aí veja, o que você usa lá atrás? BPMN, você usa IDEF, você usa qual método, que aí você tem um método, uma metodologia específica para gerir o processo também, ou para estabelecer, né? E se você não tem isso bem estruturado de qual formato que você segue, aí também cada um na empresa vai construir um desenho de processo de uma forma diferente, né? Então isso também faz com que, quanto melhor e mais detalhado o processo, e qual que é o nível mínimo ou máximo que você desce na empresa no nível de atividade e tarefa, facilita com que você busque as fontes do risco, ou os fatores de risco, ou a resposta ao risco, né? Porque a metodologia ela vem para direcionar e para ajudar, para dizer assim, quem que é o dono do risco na companhia? Tem que ficar bem claro isso, né? E lá nos primórdios, lá os mais velhinhos, né? Você tinha até um documento assinado pelo gestor ali dizendo que ele era o dono do risco, né? E o diretor assinando a política dizendo que ele tem o apetite do risco e a tolerância ao risco. Então, uma coisa era ligada à outra. Hoje em dia, você tem que colocar lá um Waze dentro da empresa lá para tentar localizar lá o dono do risco, né? Cada um vai para um canto, opa, não sou o dono, falar com o meu coordenador e por aí vai, né? Então, esse direcionamento desde o início é muito importante de você construir um processo detalhado, porque quando o profissional sai, ele leva o processo, leva o risco, ele leva tudo com ele, né? E quando você tem isso muito endereçado, ora no fluxo do processo, com a identificação do processo risco e controle, e depois com a matriz de risco, com o olhar bruto, né, que é o inerente, depois com o residual, que é o sonho de todo mundo, ter uma matriz de riscos residuais, né? Porque nunca consegue chegar lá, né? Porque você tem que tratar com muita gente, né? Processo, controle, auditoria, todo mundo. É muito importante para a questão da transferência do conhecimento quando o novo entrante, o novo profissional vem para a empresa. Então, a metodologia, por todas as suas formas, é importante para, quando tem a mudança de gestão, a rotatividade, nós não tenhamos que ter ali 1 ano, 6 meses a 1 ano, para que o profissional que está entrando siga o mesmo método, né? Siga o mesmo framework. Para o Thiago, que trabalhou em Big Four aqui, e o Clésio, que tem uma experiência de mercado, talvez eles concordem comigo, porque na auditoria, na consultoria, o método é estabelecido, e normalmente não é para vários frameworks, várias metodologias, porque lá 3.000 profissionais têm que seguir o mesmo roteiro e ter o mesmo olhar, ou muito parecido. É claro que você faz uma perfumaria a mais, mas o olhar tem que ser na mesma direção, porque senão cada um dos 3.000 auditores ou consultores vai tentar fazer de uma forma diferente, né? E quando você não tem um método, você não otimiza o seu tempo, né? Não sei se vocês concordam com isso. Aí deixa eu entrar aí um pouquinho. Concordo, Leandro. Eu vejo por aí também, até porque assim, a maior consultoria do Brasil em gestão foi desenvolvida em cima de um trabalho de método. E assim, a Perint está de parabéns de trazer um webinar com esse tema, porque a gente acaba no dia a dia vendo muito essa questão ainda do método numa visão pejorativa. Não, é muita burocracia, você fazer o processo, não, seguir esse passo a passo. Hoje é tudo muito dinâmico e tal. E aí não tem um aprofundamento de entendimento. Você tem métodos mais ágeis, métodos burocráticos, vai depender da situação. Mas, assim, crucificar o método pelo método é injusto, né? Então, assim, a Perint está de parabéns de dar essa oportunidade da gente que está aplicando, está praticando, desenvolvendo, mudando e ajustando, de explanar isso, que isso é importante e não se ganha escalabilidade e resultados efetivos para muita coisa, principalmente na área de risco, sem um método. Agora, ele é discutível se está engessado ou não, é outra coisa, mas não podemos, como se diz, condenar o conceito macro da coisa. Isso é muito importante e está todo mundo de parabéns nessa parte aí. Até porque não é o momento, né, o Clésio e demais, não é o momento, porque assim, ó, a partir do momento em que essa pessoa, esse profissional, ele chegou nessa definição, tipo, olha, vamos conseguir. Isso já foi definido, porque quem define essa história do método, quem aprova, né? Já existe um método ali aprovado, a autoadministração que aprova. Então, assim,
você chegou ali, aí você vira e fala que, não, olha, eu não concordo, mas espera aí, quem aprovou está lá em cima, então vamos levar isso para discutir de novo antes de você adotar a sua forma de fazer, né? Sim. Um grande problema que tem no mercado hoje em dia é o que? É os profissionais se preocupar muito com o ágil, mas o ágil ele funciona, e não é que não estou concordando com as metodologias ágeis, eu acho que elas são muito importantes também, porém elas só funcionam para empresas maduras, para empresas que atingiu ali um nível de maturidade já acima do gerenciado ali, né? Ela já está num caminho ali que ela tem segurança ali no seu processo, ela tem segurança na tomada de decisão dos seus gestores, ela já sabe que os donos dos riscos assumem os riscos. E olha, quando eu sou um diretor e eu contrato um gestor, o primeiro pedido que eu tenho que fazer para ele é assim, ó, você é o dono do risco, gestor, mas eu aqui assumo o risco. No final do dia, é o meu CPF que está na tela. Para o Thiago que conhece de bancos aqui, qual que é o CPF que está lá no Unicad? Unicad, pessoal, para quem não conhece, é o registro dos diretores lá no Banco Central. E o diretor que não passa no Unicad, para vocês terem uma noção, e aí vai ter algum diretor de banco que vai me chamar a atenção, ele vira superintendente interno. Então, quem assume no final do dia é o CPF que está lá e que passou no curso lá, passou na regrinha. Então, essa é a ideia. Então, metodologia ágil é importante, pessoal, depois que a empresa tem um nível de maturidade já conhecido e gerenciado. Empresas que não têm essa... E aqui no Brasil tem o quê? 5% de empresas maduras que têm nível de maturidade, são as grandes, bem grandes. Daí para baixo é média e pequena, que não dá para implantar uma metodologia ágil. E o que mais nós recebemos de pedido no dia a dia, eu quero meu processo ágil, quero uma metodologia ágil. Bacana, vamos... Roberto, eu não vou dar spoiler aqui, tá? Mas vamos fazer o básico? Né? Vamos fazer o básico, né? Vamos fazer a receitinha de bolo aqui primeiro, né? Pois A ideia é essa. Eu estou com um barulhinho na tela, eu não sei de onde vem, mas, Rodrigo, se você puder isolar o pessoal, acho que melhora isso. Valeu. Aproveitando, eu vou usar uma questão que veio aqui para a gente, eu até pulei uma, que é do Bruno, né, que ele fala lá dos Syscontrols, e depois eu vou passar aqui para vocês. Vou ler a pergunta, parece que você leu antes de mim, Leandro, da Luciana Silveira. Como conciliar os métodos discutidos com o mindset ágil, sobretudo em ambientes de tecnologia e startups? Então, Luciana, basicamente, a gente já te deu aí uma resposta. Eu vou Luciana, aproveitar. Desculpa, Roberto. Luciana, avalie se você ou a sua empresa já passou por um processo de análise de maturidade dos riscos. E se você quiser um bom framework para aplicar essa maturidade, CGU e TCU têm um modelo excelente que eles produziram já há um tempo, que vai dar um direcionamento. A partir do momento que você aplicar esse modelo, entender a maturidade, se estiver ali acima do gerenciável, ali 70% de aceitação, você já tem esse próximo passo para aplicar o método ágil. Antes disso, é aplicar o método ágil, é ir lá na frente, sendo que a empresa não conhece nem os riscos inerentes, os riscos brutos ainda. Bacana. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar que eu li, só tenho 2 perguntas por enquanto. Eu vou fazer a pergunta aqui do Bruno Casagrande. Nós utilizamos os Syscontrols com nossos clientes e entendemos sendo bem mais palatável e entendível para os clientes. Você acredita que ele pode ser complementar a algum desses frameworks? Thiago, quer responder essa? Já que você colocou na tela aí esses controls? Claro. Perfeitamente. O próprio SIS, você consegue ter lá, Bruno, um endereçamento, um mapeamento que ele cruza com os demais frameworks. Então, nativamente, pelo próprio SIS, você consegue fazer esse endereçamento, esse cruzamento com família ISO 27000, NIST 853, NIST Cyber, COSO RM, COSO ICIF, ISO 27701, porque uma das mudanças agora, a atualização que saiu aí do SIS, o SIS 8, ele incorporou alguns controles ali relacionados à privacidade, né, a proteção de dados / privacidade.
Então, você consegue sim ter esse tipo de informação, tá? No final aqui, eu vou deixar aqui meus contatos e eu vou publicar depois algumas anotações aqui sobre essa conversa, esse bate-papo de hoje no webinar. Aí, Bruno, ou todos vocês aí que precisarem aí conversar um pouquinho mais sobre isso e tudo, é só falar que eu mostro lá onde que como que faz para encontrar. É super legal. É um desafio que só de você ter falado, Bruno, meu olho já até brilha aqui. Já estou esperando você me mandar um e-mail para a gente conversar disso. Se você falar mais um pouquinho, o Roberto vai te contratar ali, porque ele é apaixonado por esse tema aí. Cara, é que para mim, eu gosto também, porque assim, o Thiago está falando de algo, há um bom tempo atrás, volto a dizer, eu não vou ficar falando idade, né, e a barba denuncia, e eu não pinto a barba, tá? Porque assim, há um tempo atrás, cara, a gente tinha que fazer isso na unha. Esse cross, a gente tinha que estudar um framework, estudar o outro, pegar uma planilhinha, cruzar. Era horroroso de fazer isso. Entendeu? E aí, assim, na consultoria, né, a gente, quando você não estava em Big Four, trabalhando em outra consultoria pós-Big Four, você não tinha esses materiais. E esses materiais, a cultura na época, era um negócio assim, quem tem isso sai na frente. Pô, hoje basicamente todo mundo entrega conhecimento, né? Na consultoria, para você conhecer o sócio, era quase um ano para você conhecer o sócio, o diretor era 6 meses, o gerente era uma vez por mês, e aí quando você tinha contato com algum framework, você tinha que correr atrás, porque eles falavam assim, ó, vai lá e estuda o COSO. Daí você tinha uma dúvida lá do ambiente interno, que é o primeiro, né? Você tinha uma dúvida no ambiente interno, aí travava tudo, porque daí para baixo é uma sincronia, né? Não, vai lá, estuda a ISO, aí você travava no contexto, aí fechava ali. Por quê? Porque as auditorias, as empresas grandes, elas têm a metodologia, porém ela te dá o direcionamento, você tem que correr atrás. Atualmente, é o que o Roberto está falando, hoje em dia vocês têm muitas mais possibilidades de ter canais, como o Thiago falou, tem a página lá, os grupos de compartilhamento de informação. Então, hoje é muito mais fácil de você entender e cortar alguns caminhos ali para buscar as respostas, né? Veja, a ISO 31000 ela coloca lá identificação do risco. Só que aí quem estudou e conhece, por trás vai ter fonte de risco, evento, causa, fatores, e aí você começa a entrar nessas nomenclaturas, daí você fala, lá está dizendo que eu tenho que identificar o risco. Mas se eu nunca fiz essa matriz aqui para a área de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, como que eu faço uma matriz nova? Aí eu ligo lá para o meu amigo Thiago, e aí, Thiago, você consegue me enviar uma matriz de risco aí de P&D, pesquisa e desenvolvimento? O Thiago falou, sabe o que é, cara? Eu tenho uma aqui, mas eu não posso transmitir porque tem um logo lá da Big Four, ou é de alguém. Daí o Thiago vai lá e dá aquela esquivada, assim, claro que ele não vai fazer isso, mas dá aquela esquivada, não posso passar. Daí você vai no amiguinho 2, você pode me mandar a matriz, sabe o que é? Eu não tenho essa matriz aqui e tal, meu cara tem, né? Por aí vai. Aí você vai ter que construir, aí você vai ter que ir para outro framework, para outra metodologia, que é o diagrama de Chikawa, lá do japonês, lá, que ajudou o planeta, quando o cara não consegue fazer uma matriz do zero. Ele fala assim, espinha de peixe, tá? As espinhas aqui, você coloca aqui as fontes, as causas, causa raiz. E a cabeça do peixe aqui, você coloca aqui o impacto, o risco aqui que você vai ter. Então, para você chegar na cabeça do peixe, você tem que identificar as fontes, as causas, aí você constrói a matriz. Olha que bacana, mas como é que eu faço isso? Não, na espinha você coloca lá, uma espinha você coloca TI, você coloca outra como recursos humanos, RH, outra você coloca ambiente externo, outra você coloca processo, pessoas, sistemas, aí você vai construindo. Mas por que você está falando isso? Porque o diagrama de Chikawa, quando você pega as espinhas e coloca um departamento ali, você fala assim, eu consigo ter um departamento sem ter pessoas? Não. Eu consigo ter um departamento sem processo? Não. Eu consigo ter um departamento sem controle? Não. E um departamento sem tecnologia? Até consigo, porque eu posso trabalhar lá no SAP, que é o Sistema Avançado de Planilhas, mas é importante ter um sistema. E aí você vai identificando as fontes e os fatores de risco para cada pessoa, processo, tem indicadores, e aí você monta uma matriz. Nossa, Leandro, mas é fácil então de montar uma matriz? É fácil quando você não é um resistente à mudança e você sabe, entende que metodologia e método é algo de muito importante na sua vida. E quando você aprende isso depois de 40 anos, você sabe que você sofreu durante 40 anos. Olha, então o que o Roberto está falando, eu estou falando para vocês,
é que não deixa passar mais 10 anos para você entender que metodologia, framework é algo que vai facilitar e vai fazer você ganhar uns 3, 4, 5 anos na sua carreira. Vai fazer você acelerar o seu dia a dia. Por quê? Porque você vai saber o caminho que você tem que seguir. Entende? Uma coisa importante que eu trago também, a importância de vocês conhecerem essas principais metodologias que a gente está comentando é o seguinte, principalmente para você que às vezes atua num mercado regulado ou que você está querendo ir para a Bolsa Americana, enfim. Quando você conhece ali, você conhece o CIS, você conhece o NIST, você conhece ali a família ISO, COSO, etc. Aí você olha, pô, um regulador está me cobrando ter configuração, parâmetros de senha de um jeito, o outro está me cobrando gestão de mudança, o outro gestão de acesso com não sei o quê. O que você consegue fazer? A escolha de um framework, de uma metodologia, não é algo binário, tá? Então, às vezes acontece assim, poxa, você tem que selecionar uma e ir só nela. Não cometa esse erro, tá? Então, assim, é possível, a partir do momento que você conhece essas metodologias, você consegue traçar uma linha comum que permeia todas essas exigências regulatórias. Então, se você olha para a SOX e você conhece COSO, você vai olhar ali e vai falar, opa, peraí. Então, assim, é fundamental para você evitar até retrabalho, tá? E foi interessante que, um pouco antes aqui do webinar, eu recebi uma mensagem de uma pessoa para, assim, olha, vocês vão comentar sobre como que na prática a gente avalia risco e tal. Não, a gente comenta sim, porque práticas aí como COSO e outros, ele, como a gente mencionou, ele não vai mostrar para você assim, olha, faça avaliação disso, daquilo outro, e então às vezes dá uma travada aí. Então assim, forma simples, identificar risco. Você não vai sentar aqui e falar, poxa, vou identificar risco e plum, desce um espírito aqui, baixa aqui em você e você vai sair identificando as coisas. Primeiro, processo. Você quer identificar risco de quê? Do processo de, sei lá, de recebimento de mercadorias, tá? Qual que é o objetivo desse processo? Por que ele existe? Tal, tá. O que pode acontecer que, se isso daí acontecer, vai afetar esse objetivo aí de ser atingido? Aí você começa a falar algumas coisas. Risco de tecnologia. Pensa no pilar CID. Há outras literaturas também que fala de não repúdio, autenticidade, mas, de novo, vamos começar simples, né? Então, pensa assim, confidencialidade, integridade, disponibilidade. Que tipo de evento que pode acontecer que se ocorrer, vai afetar algum desses pilares? Sai colocando lá. E pensa também nos riscos de fraude. Como que a pessoa pode dar um bypass nesse processo? Como que a pessoa pode burlar um controle que você tem que nem o Leandro comentou, né? Você tem o incrível método SAP, né? Sistema Avançado de Planilha, compartilhado com todo mundo lança valor, remove valor, enfim. Então, identificou risco, você vai partir para avaliação. Afinal, você vai ter 100 riscos, você não vai conseguir tratar todos. Então, vamos separar ali o que tem que ser prioritário ou não, né? Primeira coisa, reduzir subjetividade, né? Então, aqui a gente está falando de abordagem qualitativa, né? Aquela alto, médio, baixo, enfim. De novo, se você for um mercado regulado e tal, você vai precisar também ter uma abordagem quantitativa, né? Então, para alguns segmentos bancários, você precisa ter ali você tem provisão de perda, você tem base de dados de riscos operacionais e tem que submeter ao Banco Central. Então assim, regido aí pela 3979, circular 3979. Então, sugestão, tá, pessoal? Isso eu ouvi de uma professora da Faculdade de Coimbra, ela falando assim que use uma matriz 4x4. Aí a gente, por quê e tal? Falou, olha, o ser humano, ele tende a ficar em cima do muro quando ele está diante de uma situação ali que ele... Então, às vezes, ele está meio na dúvida. Se você tem uma matriz 5x5, ele vai ficar no médio. Pensa em pesquisa que você vai responder. Roberto já está rindo ali. Você vai responder... Eu falo por mim, isso acontece comigo. Você vai responder, você fica meio assim, deixa eu ir no meio aqui, porque eu não estou
né, nem para um lado nem para o outro. Quando você tem uma matriz 4x4, não tem jeito, você vai ter que sair do muro. Você vai ter que sair do muro. Então, essa é uma sugestão que eu ouvi e que faz total sentido, né? Então, estou trazendo aqui para vocês. Outra também é vocês pensarem assim, como que eu vou assegurar que o Roberto atua muito com a parte de proteção e privacidade de dados, o Clésio muito na parte de processo. Se eu trouxer um determinado risco para eles, se eu só, olha, avalia aí o impacto e a probabilidade. Meu amigo, vai ser difícil, porque os dois vão estar certos, mas eles têm vieses completamente diferentes. O Clésio vai, às vezes, tender a olhar o impacto mais para o lado dele ali, que ele trabalha, que ele atua com o processo. O Roberto já vai olhar mais para proteção e privacidade de dados. Então, o que você pode fazer? Tá, o Roberto e Clésio, vamos fazer avaliação de impacto aqui, pensando no risco, no impacto de imagem para a empresa, no risco financeiro, no risco operacional. Primeira coisa, porque aí eu estou pegando na mão deles e falo, olha, esse caminho e esse caminho. Outra coisa, criar uma tabelinha auxiliar. Quando você fala alto, o que que é? Ah, sei lá, é sair na mídia e ter um impacto pavoroso aqui. Baixo, o que que é? Ah, ficou só entre a empresa mesmo, o incidente que ocorreu ficou só entre as pessoas da empresa. Então, é você criar essa régua para que você consiga reduzir ao máximo esse nível de subjetividade, porque a abordagem qualitativa, que é alto, médio, baixo, etc., não tem jeito, vai ter um quê de subjetividade. Mas é o que temos para hoje. Você consegue reduzir, você consegue trabalhar, mas essa é a abordagem mais simples. E com base nessa avaliação, você vai ter ali uma pontuação do risco inerente, aí você vai conseguir saber. Você vai ter de 100 riscos, sei lá, vai cair para 30 riscos que eles estão bem elevados ali. Aí você fala, tá, Thiago, como que eu sei o que eu tenho que priorizar? Apetite a risco, né? Porque senão vai ser um emaranhado de números, um emaranhado de riscos, né? Então, qual que é o apetite da companhia? Quem define o apetite a risco não sou eu, controles internos, não sou eu, auditor, não é o DPO, tá? É a alta administração. Então, fazer um trabalho junto com a alta administração, né? E definir, tem ali o apetite, você vai plotar ali, você vai ver desses 100 riscos, quantos que estão dentro e fora. A partir daí, você vai, vou começar a tratar os que estão fora do meu apetite. Né? Então, assim, de maneira bem breve, bem direta, essa é uma sugestão que eu trago, uma maneira simples e funcional, tá? Que eu entendo. Tá? Bacana. Olha aqui, ô Leandro, você trabalhou aquele material do spoiler junto com o Thiago, cara. Foi. A gente tem um pensamento aqui, a gente compartilha nosso grupo do VT. Ele basicamente resumiu o básico do básico em 5 minutos. Pô. Você sabe que esse básico do básico, o Thiago falou uma questão muito interessante, porque o que eu tenho recebido de matrizes ou de materiais, e aí quando eu vou lá para o risco, eu olho lá, risco de impacto, probabilidade de impacto, né? A questão da classificação ali, dos critérios ali. E aí quando eu olho para o impacto, tá lá, impacto financeiramente. Eu falei, olha que interessante, então a empresa ela só pode perder dinheiro, né? Essas empresas que tiveram no mercado, que tiveram problema, e elas não tiveram problema de imagem, não tiveram problema de reputação, né? Não tiveram problemas com risco estratégico, de continuidade, de inovação, tá? Não tiveram problema de... O compliance como todo não existe, né? Sabe por quê? Eu descobri depois. Porque existe uma matriz nas empresas, e olha que eu aprendi isso, né? Uma matriz de risco de compliance, especificamente matriz de risco de compliance. Eu falei, eu devo ter aprendido lá na Big Four errado lá atrás, porque lá atrás eu aprendi que qualquer área da empresa tem uma matriz, e dentro da matriz de compras, jurídico, marketing, RH, ela tem risco estratégico, risco financeiro, risco operacional e risco de compliance. E dentro do compliance, você tem ali o legal, né? Imagem, reputação, regulatório. E dentro do risco operacional, pessoal, vou falar bem baixinho aqui, tá? Para vocês prestarem atenção, porque quando a gente fala mais baixo, as pessoas prestam mais atenção, né? A PNL diz isso, né? Olha, risco operacional é pessoas,
processo e sistema. Então, quando nós falamos de risco operacional, lembre de pessoas, processo e sistema. Tá? Eu queria chamar a atenção para vocês, existe um documento chamado Dicionário de Riscos. E nesse dicionário de risco, você vai ter os 4 riscos lá, estratégico, financeiro, compliance e operacional, e você tem as categorias de riscos. Veja, quando você fala de estratégico, vai ter uma categoria lá chamada inovação, vai ter uma categoria lá que está dando a resposta ao PCN, que o Roberto gosta muito, que é o plano de continuidade de negócio da companhia. Vai ter lá um risco lá chamado financeiro, que o Thiago conhece pouco, que é risco de crédito, risco de mercado, risco de câmbio, risco de tesouraria. Isso é risco financeiro. São as categorias. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o mercado, ele traz uma imensidão de riscos. E aí, quando você vai conversar, o que é mais fácil? Falar de 4 riscos ou de 20 riscos? Riscos são 4. O que desmembra disso, ou detalha disso, ou a consequência, são categorias. Você tem um monte de categorias ali. Só que quando você está fazendo a matriz, você coloca uma coluna para o risco e uma coluna para a categoria do risco, para saber exatamente onde você quer chegar, que é o objetivo que o Thiago comentou. Eu tenho o objetivo do processo, o objetivo do controle e o objetivo do risco também. Né? Onde eu quero chegar, onde eu quero atacar, onde eu quero dar a resposta. Né? Veja, eu tenho uma parede aqui, de um lado da parede eu tenho vários eventos, várias fontes, vários fatores, tentando empurrar a parede ali ou abrir a porta, e do outro lado eu tenho o risco segurando sozinho 10 fontes do risco. E por que eu tenho as categorias? Porque eu vou linkando ali, eu vou identificando para cada uma. Então, olha, matriz é a mesma matriz para o financeiro e para o compliance e para o jurídico. Eu não tenho matrizes diferentes. Até porque se eu construir uma matriz de compliance só com risco de compliance, imagem, reputação e regulatório, eu não vou poder contratar ninguém ali na minha área de compliance, porque eu não tenho um risco financeiro de contratar errado um prestador de serviço. Tá? Eu não tenho risco humano ali dentro, ou de pessoas dentro da minha área de compliance, e eu também não tenho risco dentro da minha área de compliance de o sistema falhar, de o sistema não ter um controle de acesso, de o sistema ali não ter um parâmetro e um bloqueio. Veja, então o compliance é igual a qualquer área da empresa, e ele está naquela mesma linha de controles internos, gestão de riscos, como segunda linha, mas é um departamento. E até porque, né, Thiago, na versão nova ali das 3 linhas de governança, a segunda linha, ela ficou mais nítido do que ela tem um reporte para uma diretoria e também um reporte para a alta administração, mas ela ficou bem claro que é mais uma área da empresa, só que ela tem um viés de expertise, de pegar no braço, de ajudar a construir algo. Vai uma dica para os quase 200 aqui que estão conosco aqui. Quando vocês forem construir uma política de risco, chame o pessoal lá de controles internos, de gestão de riscos e de compliance para ajudar a construção desse material. Por quê? Porque uma das responsabilidades, atividades da segunda linha é auxiliar, é atuar com expertise, é sentar na mesa, não só para falar, aqui está o template e é assim. Não, tem que sentar e ajudar a descrever, ajudar a construir o modelo. Tá? Os gestores não são obrigados a conhecer todos os frameworks e todas as metodologias, correto? E ainda a auditoria interna no novo framework, né, no novo modelo lá de governança, das linhas de governança, a auditoria interna ela também pode sentar na mesa, como assessoria, como direcionamento. É claro que a auditoria interna não vai sentar para descrever o documento e criar o documento, mas o auditor interno, com o seu conhecimento e especialização, né, e técnica, ele vai direcionar se está indo para um caminho correto. É claro que depois ele vai chancelar e vai revalidar, mas essa é a ideia. Então, trace uma linha, né? Matriz de risco única para a empresa inteira. Acho que esse é um olhar interessante aqui nesse sentido. Até porque quando você constrói a política de risco, você tem que linkar com matriz de risco. Só que, olha um item importante para vocês saberem. Qualquer política dentro da empresa, ela define a diretriz, correto? Política de finanças, diretriz de finanças. Política de suprimentos, política de contratação, está linkada com suprimentos. Só que isso é um documento da diretoria. Qual que é o documento que cada gerente e cada gestor tem que ter para dar resposta ao risco dentro do seu departamento e dentro da sua área? O procedimento. A POP, que é o procedimento operacional padrão. A resposta ao risco no final do dia vai estar descrito dentro do procedimento, dentro da POP. Porque como ele vai operacionalizar o processo e vai operacionalizar e tratar o controle ali dentro do processo também. E resposta ao risco, pessoal, é a atividade de controle, é a medida protetiva que o Roberto conhece lá na área GPD. Resposta ao risco não é criar uma coluna na matriz e colocar lá assim,
evitar, transferir, mitigar. Não é isso. Você até coloca essa coluna e coloca a resposta que você está dando, mas numa coluna do lado você tem que colocar a atividade de controle, ou o plano de ação, ou a recomendação, ou o caminho que você está tratando. E mais um alerta aqui para vocês. Resposta ao risco, não existe só mitigar, porque o que eu mais já vi de política é escrito lá, mitigar, mitigar, mitigar. Escuta, mitigar, transferir, evitar, eliminar, descontinuar um processo. Tá? Então, adota aí como resposta de risco pelo menos 4. Pode criar outras. Tá? Então, são situações que o método ele direciona você para isso, para você entender as nomenclaturas, o glossário, né, as boas práticas. As boas práticas é entender como funciona a cartilha, como funciona a receitinha de bolo. E quando você entende, você perde o cabelo, que não foi o meu caso, né? Demorei para aprender. Mas agora eu quero ajudar vocês. Isso que o Leandro falou, pessoal, dicionário de risco, tá? Gravem essa palavra aí, porque alguns também você pode conhecer também como taxonomia de risco, hierarquia de risco, porque senão cada área vai ter a sua própria, o seu próprio glossário de risco. Vai sentar nós 4 aqui, a gente está falando termos diferentes, mas no final do dia a gente descobre que a gente está querendo falar a mesma coisa. Então, dicionário de risco. Se querem ver um exemplo super simples e funcional de risco operacional, entra aí na circular 3979 do Banco Central. Você vai ver lá no anexo, na última página, ele vai trazer assim, nível 1 e nível 2. Então, ele coloca assim, fraude interna, aí ele coloca nível 2. Adulteração de documentos, embaixo ele coloca outro desmembramento. Então, isso é uma pincelada que você pode usar ali como base e tal para você construir o seu dicionário de risco. Dessa forma, eu vou lá no financeiro, com o dicionário de risco, ela consegue olhar lá risco de liquidez, ela consegue ver vários desdobramentos, qualquer área de tecnologia, enfim. Então, fundamental. O Leandro tocou nesse ponto aí e assim, eu vejo muita gente sequer utilizando, sequer conhece, então assim, fica a dica mesmo. É fundamental você construir isso dentro da sua companhia. Bom, eu vou aproveitar porque assim, basicamente a gente tem, né, a gente já meio que estourou o tempo, né, se fosse de acordo com as 4 horas, porque acho que a data fim, Rodrigo, era às 17. Uhum. 17h30. 17h30. É? 17h30. 17h30. Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar e vou pegar algumas perguntas aqui, que estão aparecendo várias agora, vou aproveitar esses minutinhos finais e vou colocar o seguinte, ó, tem uma do Anderson Batista. Vejo que hoje várias empresas estão com dificuldade de entender o mapeamento básico de processos. Essa é sua, viu, Clésio? É um patamar, daí ele coloca assim, é um patamar para encontrar os riscos iniciais. E a dificuldade de convencimento para a utilização de um framework dificulta o andamento das melhores práticas. Como atuar em empresas que acham que possuem gerenciamento de riscos e processos para garantir uma conformidade? Pelo menos o pessoal acha que tem, né? É a base, né? Tem um processo, né, Clésio? Isso. Hoje, até pegando aquele gancho que a gente tinha falado atrás em relação a métodos, a questão do gerenciamento de processo, assim, nos últimos 10, 15 anos, ele teve uma força maior agora de divulgação no Brasil, né? Toda a parte antes eram organizações e métodos, isso surgiu muito também na parte na área de tecnologia, né? Com as notações lá mais UML, algumas coisas assim. Então vem mais ou menos por aí, teve a década de 90, reengenharia e tal. Então isso estava muito na área de engenharia, né? E um pouco na área de tecnologia, essa parte orientativa do processo e a documentação. E aí teve essa migração a partir agora dos anos 2000 tal, para um trabalho mais voltado a negócio. Então, assim, a gente tem essa dificuldade de orientação por processo, e aí também tem uma questão de método no meio,
Mas hoje, se puderem trabalhar com a identificação do processo alinhado à gestão de risco, é o que se tem de ideal para desenvolvimento, né? E aí você encaixa os métodos e as evidências. Mas isso é um fato. Isso é um fato. Você tem pessoas já fazendo a gestão de risco sem um trabalho de gerenciamento de processo, e você tem também, por enquanto, só focado em gerenciamento de processo, e você tem a terceira via que é fazendo os dois também, e isso não está conversando. Então precisa, como se diz, muita calma, muita racionalidade para poder entender isso e praticar. E isso depende muito da estratégia, do nível de exigência da empresa, se ela é regulada. E aí já caiu uma determinação de gerenciamento de risco e ela não iniciou o trabalho dela em gestão de processos, vai ter dificuldade dobrada. Né? Então, se eu tiver um trabalho de gestão de processos, é meio caminho andado até para um trabalho de auditoria. Isso vai facilitar a visualização, o racionamento, o apontamento dos controles, o treinamento e a implantação de controle interno para mitigação ou monitoramento de risco. Via gestão de processo, ela é muito mais fácil, ela é muito mais visual, você consegue trabalhar de forma mais didática. Então, para tirar indicadores disso, trabalhar os processos de monitoramento, né, ou de acompanhamento, é muito mais fácil. Mas esse imbróglio aí, ele ainda não tem uma solução efetiva. Vai depender muito de estratégia e de aplicação dessas duas disciplinas, que hoje elas estão, a gente aqui hoje já aplica isso afunilado, né? São duas disciplinas de gestão, gerenciamento de processo, gerenciamento de risco. E aí, entendendo isso que a gente está discutindo, métodos, a gente acopla uma na outra. Mas muita racionalidade também em relação à hora que for abordar isso, o custo-benefício, né? Vou desenvolver todo um método, mapear tudo isso, vou implantar. Esse tipo de negócio meu é só para cumprir uma regulação ou de fato eu estou agregando valor? Eu estou evitando risco? Ou os riscos que eu estou evitando já aconteceram? Qual que é o valor disso? Vou reclassificar para não cair também depois só nenhuma seara burocrática. Esse que acaba deixando pejorativa a situação. Você tem fluxo desenhado, matriz para cá, e isso não é aplicado, ou é aplicado e não é mostrado o valor disso. Mas é uma chave ainda hoje sem solução, porque você vai ter vários níveis. Eu tenho processo e não tenho risco, tem risco, mas eu vou precisar de processo. Tem risco e auditoria e não tem processo, e a coisa fica mastigada e fica travada um pouco. A ideia é começar... A ideia, penso eu, se não for de bate-pronto, em termos de gestão da coisa, é começar a entender processo e trazer o risco junto. A sugestão adicional também é conseguir o apoio também da administração e trazer treinamentos mesmo para as pessoas, né, instrumentalizar, criar uma semana de conscientização, né, numa dessa aí, chama o Clésio ali para poder dar uma palestra lá para vocês, enfim. O livro. Né, o Leandro também. Leandro. Né, estamos aí. Então, assim, Eu vou contar até um casozinho, né? Eu não sou de Minas, mas eu gosto de contar casos de vez em quando. Eu trabalhei, né, fiz uma consultoria numa empresa que o pessoal falava que eu era chato, porque eu só falava de processo. Aí eu respondi pro cara, falei assim, olha só, cara, na verdade eu queria falar de inovação, mas como você não tem processo nenhum, eu falo de processo. Mas aí você tem que falar para assim, aqui, vamos falar que tem o Clésio, que tem um livro para sair agora em agosto, de 400 páginas, que quem não comprar vai perder a oportunidade de conhecer. 400 páginas, o cara não quer ler. Aquele de cabeceira, sabe aquele de cabeceira que você deixa ali para você ler aos pouquinhos ali, para entender? Eu já tive a possibilidade de ler as 400, e eu vou te falar que é de uma riqueza, assim, de uma gestão de processo, Thiago, vai cair no mercado aí nos próximos dias, aí, se Deus quiser. Aí, muito bacana, pessoal, acompanha aí o Clésio nas redes sociais aí, porque é uma obra de arte mesmo, olhando para a gestão de processos, vai ter todas as metodologias ali olhando para processos mesmo. Aí vocês vão ver que tem como olhar para processo e chegar até a melhoria, né, Roberto?
quando o cara não tem processo, né? Pois é, claro. Mas assim, enfim, eu não vou entrar na seara dos novos, né? Porque eu sou velho, né? Sou dado como velho, então cada um estuda do jeito que gosta. Eu particularmente, gosto de estudar essas disciplinas, né? Perguntaram para mim um tempo atrás, eu falei, cara, você esperava o quê? Que fosse. São temas marcantes. São temas que você precisa de uma determinada atenção, uma determinada anotação. Não é 30 segundos no TikTok. Tipo, não é 30 segundos ver no YouTube alguém fazendo uma dancinha lá e sai um processo. Não é assim que funciona. Né? Mas. Para olhar no olho, ter uma conversa de 30 minutos e sair com uma série de oportunidades de melhoria com pontos de atenção. Do outro lado da mesa vai estar um cara que, se ele não entendeu a finalidade do que você está fazendo, ele vai ficar tentando te dar bypass ali para você ir embora logo. Né? Mas vai entender depois. Vai entender depois. Uma dica aqui, pessoal, como também para gestão de risco, esse livro também é muito interessante. Risco não é um número, do Marco Antônio Nutini. Talvez vocês já conheçam, mas é um livro diferenciado. É um livro, já adianto que é uma leitura bastante densa, tá? E tem 445 páginas. Então, assim, é uma leitura técnica, densa, mas muito prazerosa. Então, assim, recomendo, uma excelente obra em português. Bacana, bacana. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, essa aqui é simplesinha, viu, o Jesus? O Fábio Nunes mandou uma pergunta assim, ó, qual metodologia para a maturidade, TCU, que o professor Leandro Jesus informou? Se você pode deixar escrito aí no chat. Eu consigo? Eu passo para o Rodrigo coloca aqui no chat aqui, que essa tecnologia aqui, o GoToWebinar, que é a mais avançada. Eu vou passar para o Rodrigo aqui, mas eu deixo aqui no link aqui, tem na verdade é um manual de análise de maturidade que foi produzido ali, tem algumas poucas páginas também, mas ali tem a receita do bolo ali para você aplicar e fazer a maturidade ali de gestão de riscos na sua empresa ou nas empresas, tá? Então essa é uma das formas ali de você trazer a maturidade, e ela traça a maturidade do GRC ali, para você ter desde o primeiro momento e validar com a sua... Por que a análise da maturidade é importante também, né? Mas nós vamos passar o link. É importante para você trazer na mesa, para conversa com os seus diretores, para eles saberem que o apetite deles ao risco vai ser baixo, médio, alto, em cima de uma empresa que é ou não é madura, ou que tem ou não tem maturidade. Então, quem quer assumir o risco, sabendo que a empresa não tem processo, não tem matriz, não tem risco identificado, e tem possibilidade de ocorrência ou de afetação do risco a qualquer momento, ele vai saber com essa análise de maturidade desde o primeiro dia ali, colocado bem claramente. Então, ela auxilia a alta administração na tomada de decisão ou de assunção ao risco, né? É isso também. Ou da tolerância à lactose, não, do risco, desculpa, do risco. Vou colocar mais uma para a gente tentar não deixar perguntas para responder por e-mail depois. O Augusto, peraí, deixa eu ver se é o Augusto mesmo. Então, aqui, tá, isso. O Augusto, se eu estiver lendo errado, depois você me manda aqui um áudio, pede para o Rodrigo e me explica como é que é. Eu acho que é Pioche mesmo. Tenho experiência em diversas áreas, mas estou iniciando na área de controles internos. Quais os primeiros passos que devo dar para aliar minha experiência com essa nova carreira? Quem quer dar essa dica aí para o Augusto Pioche? Augusto, Leandro, logo já, o Leandro também é fera aí, professor também de COSO. Assim, eu particularmente eu gosto muito de estudar por livros, tá? Vão ter pessoas ali que vão preferir um curso, uma questão assim. Tem alguns livros bem interessantes de controles internos. Tem também, recomendo que você dê uma observada nas publicações do IBGC. Ele tem lá o caderno número 3 e tem o caderno, acho que é o 17. São dois cadernos, é o 3 e eu acho que é o 17. É gratuito o acesso, acho que você tem que fazer só um cadastro lá, muito rápido, e
você já vai ter uma série de informações lá sobre risco corporativo, controle, e tem também um livro também que eu recomendo muito para quem está começando em controles internos, é até de uma colega, chama Fabiana Copello. O livro dela se chama Controles Internos, como se diz, né? Quem sabe, mostra ao vivo, né? Esse daqui, ó. Controles Internos, uma visão prática. Esse daqui é o quê? 90 páginas, uma leitura super tranquila, exemplos reais e uma metodologia super fácil. E aí depois, sim, parte aí para um COSO e CIF, tá? Que ele é direcionado ali para controles internos. Pesquisando ali na internet ali sobre COSO e CIF, você vai encontrar uma série de informações, possivelmente também deve encontrar resultados aí do Leandro. Né, Leandro? Vai encontrar a Academia do Auditor lá. Na Academia do Auditor tem, inclusive, vídeos gravados lá gratuitamente para vocês, tá? Coloquem lá, Academia do Auditor, vai ter alguns poucos vídeos já gravados lá gratuitamente para vocês, falando do COSO. Eu, como sou um dos apaixonados pelo COSO, né, eu montei um curso especificamente, que todos aqui da Perinity já tiveram a oportunidade de participar desse curso, e aí eu destrincho exatamente os 17 princípios, né, e por que ele veio para nos ajudar. Apenas um spoiler ali do que tem no curso, e nesse material, os 17 princípios do COSO e CIF, né, a versão atualizada do 94, para controles internos da auditoria interna. Ele veio para unificar ou harmonizar algo que no passado cada um tinha o seu checklist e a sua forma de realização de controles internos, de trabalho de controles internos e auditoria interna. Ele veio para criar os princípios, para dar um norte, um caminho e um direcionador para todos os auditores e consultores ali. Então, essa foi um dos ganhos ali. Um outro ganho, o Thiago comentou aqui, que é a questão de um approach melhor para a questão de fraudes. Ele trouxe esse olhar ali mais preciso ali, ou chamada de atenção ali, para os auditores ter esse olhar aí de não só para erro, né? O what could go wrong, né, Thiago? Lembra? O que pode dar errado ali, talvez, né? Antigo isso lá na Big Four. Mas para a questão da fraude, quando ela se efetiva, né? Porque quando acontece a fraude, aí você tem que ter o olhar da antecipação do risco para tentar buscar a resposta. Essa é a ideia, Roberto. Deixa eu deixar uma dica, então, já que... Desculpa, o Clésio não ia entrar na dica, eu cortei. Para quem é cliente Perinity, a gente tem todas essas bases dos cursos aqui dos profissionais, principalmente do Leandro Jesus, dentro da nossa Academia Perinity. Então, só a gente liberar o acesso para que a pessoa possa ver. E tem livro também, eu ia pegar aqui, eu estava até procurando, vocês devem ter percebido que eu dobrei, que é do nosso parceiro lá, né, que trabalha aqui junto com a gente também, sempre está nos nossos webinars, que é do professor Marcos Assi, né, de controles internos. Eu acho que eu já passei para alguém, porque eu não estou achando mais aqui na estante, estou procurando na estante e não estou vendo. Tá? Você sabe que eu não tenho nenhum livro do Marcos Assi, Roberto? Sabe que eu não tenho nenhum livro do Marcos Assi? Sabe por que eu não tenho nenhum livro dele? Não. Não se preocupe, porque eu dou de presente, eu leio e dou de presente. Aí, tá vendo? Eu leio e dou de presente, é certo, porque é tão bom os livros dele, porque eu já até falei para ele isso, né? O último dele autografado, inclusive, eu fiz a leitura, depois eu dou de presente os livros dele, já tive todos, já é muito bacana, pessoal, pode buscar que ele tem uma forma bem simples ali de transmitir o conhecimento ali. Clésio? Falar minha dica aí também, né? Eu tenho um manual, né, de gerenciamento de controles internos, então tem uma parte disso que a gente discutiu aqui, voltada a controles internos. Depois, se o Rodrigo puder colocar aí no chat o meu celular, que eu acho que fica até mais fácil do que os links, né? Também pode me acharem lá no LinkedIn, me chamar lá. Então, assim, a gente está com o livro, agora que vai ser publicado em agosto, que o Leandro prefaciou para mim aí, a gente com muito orgulho aí, obrigado, Leandro. E eu tenho os e-books, que dá uma base já muito boa também, e dali ele consegue, né, eu sempre tomo esse cuidado também para dimensionar demais pesquisas e detalhes, mas aí a gente tem e-books para controle interno, governança de processos, medição da maturidade de processos, né? E aí depois isso você pode juntar com
com o que o Leandro indicou, e você já faz uma medição de risco e processo, se couber na ocasião. Então, se o Rodrigo puder colocar aí meu telefone aí, depois vocês entram em contato. A gente tem aí 6, 7, 8 e-books publicados então também. Vamos aproveitar que o Rodrigo ainda não, né, a voz do além aqui, o nosso marketing, ainda não se pronunciou, mas assim, deu 17h30. O Rodrigo está aí? A gente tem que encerrar, e o Cléber falou para deixar o celular dele aí na tela, que é mais simples. Por gentileza, Rodrigo. Eu vou pedir para o Rodrigo, por gentileza, depois. Fala, Rodrigo. Desculpa, cara. Fala aí. Não, pode falar. Desculpa, ok. Te atrapalhei. Não, pode falar, Roberto. Eu vou pedir para o Rodrigo depois, né? Os profissionais vão falar aqui, mas eu vou pedir para o Rodrigo colocar para vocês aí no chat os meios de comunicação deles, né? Dos três, do Clésio, do Thiago e do Leandro Jesus, e também, né, os meios de contato deles aí, para caso vocês precisem. Vou aproveitar e vou fazer de novo o mesmo pedido. Cara, acho que já tem umas 3 webinars que esse cara participa. Hein, Leandro? Ó, ele participa e eu sei que esse livro vai estar aí. Ó, eu não quero comprar esse livro, viu? Eu não quero comprar esse livro, eu quero ganhar ele para poder ler. Hein? Ó, não, combinado. Quem gosta faz isso, entendeu? Quem gosta pede. Esse negócio de ficar, né? Quero receber esse treco. Deixa comigo, Roberto. Vamos organizar. Então vamos lá. Vamos finalizar. Agradeço a presença de todo mundo. Desculpa aí se a gente leva muito, num papo muito leve, mas eu acho que é a melhor forma. Eu costumo